Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição de Essential Looks. 2 vezes por ano estamos aqui trazendo para vocês as atualizações de todas as tendências no mercado de moda e beleza. O que você espera para o futuro? É disso que nós vamos falar. E eu trouxe uma frase de Mário Montana que ilustra bem o que vai ser o futuro. As pessoas não se precisam, elas se completam. E não por serem metades, mas sim por serem inteiras. Então, dentro deste clima, nós vamos celebrar essa edição 1 de 2022, que traz para você todas as referências para realizar um trabalho moderno e antenado com as tendências globais. A Schwarzkopf tem como principal objetivo levar até você a inovação, a inspiração, a educação, assim como a conexão e o suporte. E o Essential Looks é a nossa ferramenta de inspiração que tem como objetivo principal inspirar para que você possa criar novos serviços. O que é o Essential Looks? O Essential Looks é um relatório de tendências globais que apresenta 2 vezes por ano tudo o que está acontecendo na moda, nas passarelas, no comportamento humano e serve como uma curadoria para que a gente possa, dentro do nosso dia a dia, criar novas propostas de serviços para nossos clientes. A cada edição, o Essential Looks apresenta uma inovação que vai dar suporte para que, junto com a educação, a gente possa levar para o nosso cliente um melhor programa. Os objetivos do Essential Looks? Os objetivos do Essential Looks é, primeiro de todos, a inspiração. Essa inspiração vai ser sempre apresentada através de looks, não é? Através de imagens que, como por exemplo, essas imagens que nós estamos vendo aqui, são as últimas tendências para cabelos e essa referência vai nos orientar e também nos educar para que a gente possa, através das técnicas de cor e corte e style, criar a cada semestre um novo serviço dentro do salão. Outro objetivo do Essential Looks é impulsionar os negócios. Nós trazemos informações de comportamento que vai permitir a você, cabeleireiro, criar, dentro desses serviços e dessa inspiração, novos negócios de cor, novos negócios de corte, assim como também atualização das imagens que você vai criar para o seu dia a dia, para o salão. Então, o objetivo do Essential Looks é trazer para nós, a cada edição, novas informações para que a gente possa, com isso, brincar e se divertir com essas informações junto aos nossos clientes. É sobre isso que nós queremos falar. É sobre criar imagem, é sobre criar conteúdos para as nossas redes sociais e para os nossos clientes. As tendências de estilo de vida para a coleção de Essential Looks é quem gera esse processo criativo, que começa com a inspiração, depois passa pelas passarelas, a nossa equipe criativa global recebe todas as informações da passarela e, junto com a inspiração, eles vão criar as informações e as imagens que vão nos inspirar, trazendo para a gente técnicas de cor, técnicas de corte, e que essa releitura que nós vamos fazer no dia a dia nos atualiza junto ao nosso cliente. O Essential Looks não é sobre
cabelos. O Essential Looks é sobre comportamento. O Essential Looks, ele apresenta para nós, dentro de cada inspiração, dentro de cada tema, um comportamento que vai acontecer, independente do que eu acredito, independente se eu gosto ou não. E aí, nós vamos pegar essas imagens que foram criadas pela equipe global e vamos trazê-las para o nosso dia a dia, transformando essa inspiração, esse conteúdo, essa informação num material completamente comercial, que gere o nosso negócio no dia a dia, que eu possa oferecer novos serviços com novas técnicas. Esse é o principal objetivo e as tendências de estilo de vida que inspiram o Essential Looks nos permitem levar até o profissional, até o cliente, essa nova informação nesse formato bem dinâmico. Esta coleção, ela vem inspirada e tem como tema a resposta emocional dos últimos 2 anos. Então, a inspiração que nós vamos ver nos looks que foram criados para essa coleção são baseadas exatamente nesse sentimento aumentados e diminuídos através desses anos. Durante esses anos de pandemia, nós vimos aí as sensações. Nós vamos falar de emoções e sentimentos nessa coleção, que são bem distintos. As emoções é aquilo que a gente expressa, sentimento é aquilo que a gente sente. E essa edição de Essential Looks, ela fala exatamente de emoção e sentimento, trazendo isso para a resposta emocional de tudo que a gente vem vivendo e desse escape que nós estamos vivendo agora, pós-pandemia. Então, é uma coleção bastante interessante que nós podemos trazer para o nosso dia a dia de forma bem comercial e fazer uma interpretação bem ao nosso estilo, bem ao estilo dos nossos clientes. Essa resposta emocional, ela vai falar da humanização das pessoas. Nessa coleção nós vamos ver e ter como inspiração o brilho do humano, o brilho do ser humano, a imperfeição, a profundidade. Nós vamos falar de essência, vamos falar de conectividade de ideias, dando continuidade à coleção anterior. Vamos falar de inovação de comportamento, de lugar de fala diferenciado. Vamos trazer para o nosso dia a dia e para os looks que nós criamos, toda essa referência de humano que nós vivemos nos últimos tempos. Nessa coleção, nós vamos abordar 3 estilos de vida muito específicos e que vão fazer parte dessa nossa emoção que a gente vai precisar viver. Dentre esses estilos de vida, nós vamos ter a abundância de tempo, que é uma referência de todo esse tempo vivido durante esses 2 anos, essa ociosidade, todo esse tempo que nós tivemos para rever. Nós vamos falar aí do aproveitamento do tempo, de como nós vamos repensar o tempo na nossa vida, o tempo que nos resta, como deve ser gerido e gerado, como podemos, a partir dessa abundância de tempo, tirar proveito desse tempo para melhor vivermos. Então, o primeiro estilo de vida, o comportamento de estilo de vida que nós vamos ver na coleção, aborda a questão do tempo. O segundo ponto é exatamente a renascença criativa, o uso da criatividade. Nós tivemos que nos reinventar. Tivemos, durante esses 2 anos, que recriar e vimos a importância da criatividade. O Essential Looks é uma ferramenta que tem como principal objetivo inspirar a criatividade. Então, essa renascença criativa, ela é agora, mais do que nunca, completamente
importante para que a gente possa se reinventar e chegar até o nosso cliente com uma proposta nova, com uma proposta atualizada de futuro, que é o terceiro comportamento que nós vamos estar atentos. Exatamente esse futuro especulativo. Como será o amanhã? Responda quem souber. Já dizia Caetano Veloso. Esse resgate do passado vai gerar cada tendência um momento bem específico de futuro, pensando à frente de como será, e esse futuro está sendo desenhado hoje com todas essas referências e informações que nós vamos colocar nos serviços. A primeira tendência, que é uma tendência totalmente inspirada no tempo, inspirada nessa ociosidade, chama-se Wanderlust, e essa tendência, ela fala exatamente desse escapismo. Enfim, escapamos. Que bom que escapamos. Ela fala do tempo de relaxar, essa vontade de viajar que a gente está aí, todo mundo arrumando as malas, se organizando para fazer viagens. Independente do tamanho da viagem, nós precisamos sair daquele lugar. Foram 2 anos meio que presos e agora estamos escapados, vamos dizer assim. Então, o Wanderlust é uma tendência que vem abordando a continuidade do bem-estar, que nós já falamos na coleção passada, que vem abordando essa coisa do lugar interessante que nós precisamos viver. O Wanderlust é vontade de viajar cabelo ao vento. A tendência Wanderlust, ela é concentrada no paradigma de mudança. A tendência Wanderlust, ela vai abordar exatamente esse comportamento novo que nós precisamos agora. Com leveza, com conforto, com essa vontade de se desprender e de sair do lugar. E dentro desse conceito, nós vamos ter as principais referências que inspiraram a nossa equipe criativa global. Nas passarelas, nós vimos a tradução da moda dessa tendência, com roupas bastante fluidas, com roupas e temas mais rústicos, com tecidos mais voltados ao natural, os linhos, as cores terrosas, esses tons aí de uma paleta mais ensolarada, uma paleta de cores, de tons mais rústicos mesmo. É uma tendência pé no chão, é uma tendência que vai abordar esse nômade chique, a pessoa que muda de lugar, que quer sair do canto. Então, há uma tendência natural à mudança, porque estamos reinventando os tempos e vamos passar para um tempo novo, onde esse bem-estar, essa leveza e essa naturalidade é cada vez mais importante. Nas passarelas, nós também vimos looks mais fluidos, com cores mais voltadas à natureza. A gente vê na paleta aí a intensidade do verde, do amarelo, aliás, a leveza do verde e do amarelo. As cores, até quando
mais fortes, elas são mais leves, elas têm exatamente esse conceito de tempo. Então, o tempo é um tema muito recorrente nessa edição, e o tempo do serviço no salão de beleza, o tempo do cliente com você na sua cadeira, tudo isso é uma tendência que nós temos que dar atenção. O nosso cliente precisa estar conosco aquele tempo. Então, nós precisamos reinventar os nossos serviços para uma experiência mais próxima do cliente. Isso é uma tendência, isso é Wanderlust. Nós vamos ver na maquiagem o brilho humano, a pele brilhosa volta a ter destaque, a oleosidade natural, o aproveitamento desse brilho do suor, do roots, do rústico. Nós vamos perceber também o formato dos olhos destacados, os contornos, hoje são muito importantes na maquiagem. Nós vamos perceber também as peles limpas, ou seja, nudes, as peles suaves, sem muita cor, ou com um colorido muito suave, desde a boca até o contorno dos olhos. O Wanderlust tem essa proposta de maquiagem e a proposta de cabelos. Nós temos a nossa equipe global que criou looks pensando em transmitir essa ideia desse nômade chique. Nós vamos ver o figurino muito leve, muito despojado e confortável. E nós vamos ver nos cabelos, criados por nossos embaixadores globais, essa mesma leveza. Nós vamos ver a luz saindo de dentro das pessoas. Nesse cabelo criado pela Leslie, nós temos aí um cabelo black com abertura e uma luminosidade bem no centro da cabeça, trazendo a luz que sai de dentro de você para a cabeça. Ao mesmo tempo que nós temos um cabelo caucasiano, já com uma proposta de salt spray, com uma proposta de sal, de cabelo que viajou e entrou no mar e saiu com esse cabelo e deixou secar ao natural. Então, essa naturalidade, essa é uma naturalidade totalmente forte em Wanderlust, e para nos inspirar, nós temos essa imagem forte, de humana, valorizando o humano, a humanização do look, e com essa ideia principal que eu achei incrível quando a Leslie diz: eu queria que a luz que existe dentro dessa pessoa transcendesse e viesse para o cabelo. Então é sobre isso que nós vamos trazer para o nosso dia a dia essa inspiração para nossas clientes, tirar delas a luz que está dentro dela e trazer para a vida, trazer para a cabeça, para o cabelo. Nesta imagem nós temos uma interpretação de naturalidade, de roupa leve, de floral, vou viajar, prendi o meu cabelo de forma aleatória, eu tenho uma microiluminação aí, que são pequenos fios iluminando toda a cabeça, e com uma finalização mais efeito sal, ou salsa hair, como queiram, que traz essa naturalidade, esse despojamento sofisticado, esse despojamento que o nosso vai permitir ao meu cliente no dia a dia não ter a necessidade de estar modelando, de estar alinhando ou de estar com um look muito formal. Então, é uma tendência que nos ajuda a direcionar o cliente mais despojado a ter um look de fácil manutenção no seu dia a dia. Nessa imagem vocês veem todos os produtos que foram utilizados para fazer a cor, tanto num look passarela, uma imagem mais para um editorial, ou imagem
para inspirar uma foto e uma imagem mais day by day, uma imagem mais dia a dia. Nós temos aí as referências de todas as ferramentas que o Essential Lux usou de Schwarzkopf para poder criar esses efeitos, esses resultados de cor. Nós vemos essas ferramentas totalmente atualizadas para criar imagens totalmente atualizadas. Eu aproveitei toda essa informação e me inspirei e criei, dentro da técnica de cor desenvolvida pelos nossos embaixadores globais e dentro das técnicas de corte também desenvolvida pelos nossos embaixadores para o Wanderlust, e criei um look mais comercial ou mais trend para quando eu quiser fazer uma imagem ou para oferecer ao meu cliente. E vou oferecer para vocês essa minha interpretação para que vocês possam perceber como é fácil trazer toda essa informação para o dia a dia do salão. A técnica de corte, eu utilizei uma combinação de linhas verticais. Ao invés de cortar também na vertical, eu cortei em PowerPoint, em Point Cut, ou seja, criei uma textura ao redor de toda a cabeça e no topo eu criei uma linha elevada em direção, aproveitando toda a longitude e criando textura para se sobrepor sobre a cabeça. Então é uma técnica que eu me inspirei em Essential Lux bastante fácil. As cores foram utilizadas, as cores de Igora, nos tons terrosos que a tendência Wanderlust oferece. E para finalizar, eu utilizei 2 métodos de finalização. Então, com a mesma técnica, eu consegui ter uma finalização mais trend, uma finalização mais de imagem para postagens, e utilizando um Babyliss, eu consegui fazer uma finalização com mais movimentos, uma finalização mais dia a dia. Então, eu tenho dentro da referência Wanderlust uma interpretação completamente atualizada para o cliente que quer ou que aderiu a esse comportamento no seu estilo nos próximos meses. E assim nós temos o Wanderlust. A segunda tendência é uma tendência focada na criatividade, é uma tendência que enfatiza a beleza, a cor, a força do criativo. A tendência Crafted Souls é uma tendência que vem falando de alma, que vem falando de emoção, de almas trabalhadas. É inspiração na arte, exatamente trazendo toda a referência de arte que nós tivemos durante esses anos e que hoje é muito forte na nossa vida. A gente vê os shows lotados, a gente vê os saraus de poesia retomando. Então, a gente vê as exposições de arte de uma forma geral. Isso faz parte desse novo comportamento. E essa tendência aponta para o colorido que a criatividade traz, que a arte oferece. Dentro desta tendência, nós vamos ter, além da criatividade, as cores vibrantes, a ousadia. Então, Crafted Souls é uma tendência que vai trazer para a gente todo o colorido que a vida precisa nesses próximos tempos.
nosso embaixador global, Tyler Johnston, apresenta uma técnica de corte bastante interessante. E o que é legal é a exploração das formas, das simetrias e assimetrias nesses novos looks. Essa tendência, ela vem falando do arrojamento. Ela vem falando, seja arrojado. Use a arte como fala. Use os elementos artísticos na roupa, nos acessórios, na maquiagem e até no cabelo como uma forma de se expressar de forma vibrante, de forma viva. É uma tendência que aborda o agradecer a vida. Viva a vida! Estou vivo! Que bom! E quero botar para fora todo o colorido que existe em mim. E quero me expressar de forma ativa. É uma tendência Crafted Souls que fala de atividade, que fala da atividade da alma, que fala da parte artística da nossa alma. Independente do nosso estilo, nós temos uma alma, temos emoções e sentimentos. Portanto, temos lugar para essa criatividade, lugar para expressar toda essa força criativa que cada um de nós temos e que podemos levar para o nosso cliente através da tendência Crafted Souls. Como a gente pode ver, a palheta de cores é coloridíssima, né? A tradução da moda nas passarelas para toda a equipe criativa global de Schwarzkopf foi embasada nessas cores vibrantes, nessas cores que passam a ter vida, que já são abordadas e que a gente vai ver muito nas passarelas, nas ruas, nas vitrines, essas cores fortes, essas cores vívidas. E a leitura de salão dessas cores é este floral, essa estampa com fundos coloridos. Nós saímos aí de um estampado com fundos escuros, com fundos mais sem cor, e agora estamos chegando para um fundo colorido. A valorização da chita para nós nordestinos chega com força total, até porque a chita é um tecido exclusivamente desenhado pelo Nordeste, que tem a nossa representatividade e que tem essa característica. Além de ser artesanal, tem um fundo colorido muito forte e muito vivo e é totalmente Crafted Souls. Então, quando nós falamos dessa tendência, nós estamos falando de vivacidade, estamos falando de vibrance, estamos falando de vibração, de intensidade nas cores. A tradução em maquiagem não seria diferente. Nós vamos ter cores ao redor dos olhos, nós vamos ter um toque de cor na maquiagem que vem como elemento de destaque nesse rosto que quer expressar essa força, essa vida, essa vivacidade. Nós temos sombras quentes, nós temos um colorido que vai trazer para este momento de cada pessoa essa expressão de vida. Como vocês podem ver, nós já falamos aí na edição passada, essa tendência de estilo de vida, independente do seu estilo pessoal, ela é muito forte, porque eu tenho momentos nesses próximos 6 meses que eu posso querer conforto, que eu posso querer discrição, que eu quero viajar, que eu quero relaxar, que eu estou totalmente wanderlust. E tem momentos em que eu quero estar vivo, vibrante, alegre, Crafted Souls. A tradução em cabelo pela nossa equipe criativa foi exatamente para valorizar no figurino os volumes. Então, a gente vai ouvir falar dentro dessa tendência de volume, de cor, de vibração, de intensidade. Vamos falar de um colorido sobre outro colorido. Então, nós temos uma estampa que se sobrepõe e eu posso trazer todas essas inspirações para o cabelo. Tá?
A nossa equipe criativa, a gente vê aí cores fortes, cores vivas, cores acesas na roupa. E em contraste com o cabelo, que nós vamos ver cores bem marcadas em blocos, formas assimétricas e combinadas com simétricas. Então nós temos, eu acho que pela primeira vez em 20 anos, nós temos aí, desde o início dos anos 90, que a gente não tem tão forte essa combinação de assimetria com simetria. Então nós temos assimetrias em cores e simetrias em corte. Nós temos assimetrias em cortes e simetrias em cores. Então, desde uma imagem mais trend, uma imagem mais passarela, até uma imagem mais do dia a dia, nós temos a força da textura. Essa tendência fala, use e abuse da textura, da simetria e das cores. Sobreponham-as. Faça com que elas apareçam, se mostre, saia do casulo. Isso é a tradução literal de Crafted Souls. Nós temos aí todas as ferramentas que foram utilizadas pelos nossos embaixadores globais de Schwarzkopf para criar esse look em cabelos. Aí tem todas as cores para as técnicas que foram determinadas, que depois eu vou mostrar para vocês, onde vocês podem ver todas essas técnicas passo a passo, de forma linda e proveitosa. Claro que diante de toda essa informação, eu me inspirei e criei um look Crafted Souls para o nosso cliente e para as imagens que eu pretendo usar nas mídias sociais. E nessa tendência, eu usei uma técnica de corte para criar texturas, desde as formas sólidas até as formas graduadas que eu usei. Eu procurei sempre texturizar para que eu tivesse tanto uma simetria quando eu quisesse uma finalização mais simétrica, ou uma assimetria quando eu quisesse uma finalização mais volumosa, porque essa tendência fala de volume, e essa tendência fala de colorido, e fala de mistério. E para mim, nada mais misterioso do que os tons acobreados. Nada mais misterioso do que as ruivas. Então, a tradução, a interpretação que eu tenho de Crafted Souls é que eu posso ter uma mulher ruiva, com cores vibrantes, intensas, e que essa tendência vai me permitir criar uma imagem vibrante, simétrica ou assimétrica, e completamente comercial, tanto para aquela cliente ruiva que gosta de um cabelo mais liso, quanto para aquela cliente ruiva que quer mais movimento, que quer uma expressão com mais volume. Essa é a minha interpretação de Crafted Souls. A terceira tendência fala e aponta para um ícone difícil. É aquela coisa que é tão linda, que é tão perfeita, que é tão fácil, que a gente demora a entender. Tag Icon é uma tendência que fala dos ícones. É uma tendência que aborda o futuro, que aborda a perspectiva que eu tenho para que lá na frente eu possa entender com muito mais facilidade tudo o que aconteceu e tudo o que eu tracei para este novo momento. Então, Tag Icon, eu falo de individualismo, de declarações fortes, de verdade. Eu falo de sinceridade. Essa tendência, ela fala de poder, de bravura. Ela fala também de ficção científica, que é aquela especulação sobre o futuro que a gente tanto tem. O que será que vai acontecer? Essa tendência aponta para
esse ícone que nós precisamos entender e respeitar para podermos entender o futuro. A fonte de inspiração de Tal Eichel é de caráter forte e mentalidade de sobrevivência suave. Nós estamos falando desse contraste de força e leveza ao mesmo tempo. Essa tendência, ela fala como nós precisamos, em alguns momentos, sermos fortes, sem sermos pesados. Ela fala como nós precisamos estarmos conectados para entendermos no futuro o que vai acontecer. Como eu preciso saber de mim, como eu preciso saber da minha força, como eu preciso entender a minha capacidade para interpretarmos os ícones ou as coisas que eu admiro de forma futurística. É uma tendência que aborda a força da ciência, que aborda a especulação sobre o que vai acontecer e que aborda toda a evolução humana através da imagem e através de um comportamento icônico, de um comportamento de desejo, de futuro, de conexão. É uma tendência que aborda um universo paralelo. Nós falamos de metaverso. Nessa tendência, ela aborda a conexão e a tecnologia como ferramentas para que a gente possa tocar a nossa vida paralelo a tudo que está acontecendo na realidade. Então, quando nós falamos de Tag Icon, falamos de ícone difícil, eu gosto dessa palavra ícone difícil, para entendermos que hoje o nosso planetinha lindo precisa de cuidados, mas também de tecnologia. Então nós vamos associar a leveza do ecossistema, da sustentabilidade, à essência de futuro, à tecnologia, a essa projeção do que vai acontecer e da evolução humana. A tendência Tag Icon é uma tendência que fala de se expressar a sua essência, expressar o que você realmente acredita, falar sobre o que você realmente sabe e acreditar no que realmente é fácil. Essa tendência de Essential Looks, ela vem inspirada em todo esse futurismo que a gente também já vem falando desde a coleção passada, esse futurismo que a gente vê aí expressado através dos avatares, que todo mundo hoje já começou a criar o seu avatar, inclusive as redes sociais já disponibilizam isso, para você criar o seu eu como você gostaria que fosse visto. O avatar nada mais é do que isso, e é uma tendência totalmente Tag Icon, que é essa dificuldade de entendermos esse universo paralelo. Né? Nós analógicos ainda relutamos um pouco sobre toda essa modernidade que vem aí, a gente diz, meu Deus, como é isso? É isso mesmo. Nós vamos poder fazer cabelos através da tecnologia, os nossos produtos são cada vez mais tecnológicos, nós vamos poder criar imagens, vamos poder nos divulgar, tudo utilizando as tecnologias novas.
Isso é uma visão de futuro que já é bem presente e que precisamos cada vez mais nos prepararmos para esse futuro. Tug Icon apresenta, e foi visto nas passarelas de moda, trazendo para nós uma roupa com formas mais minimalistas, menos e mais. Eu já falei isso para vocês e volto a repetir. Durante muito tempo, nós vimos e já absolvemos a ideia de menos é mais, e agora, mais uma vez, nós estamos falando de menos e mais. Menos informação e mais tecnologia. Quer um exemplo melhor do que isso aqui? Estamos fazendo a nossa segunda edição explicativa de Essential Looks Live, para você que nos acompanha e que quer entender melhor cada coleção. 2 vezes por ano, nós estamos expondo aqui esse bate-papo, essa palestra sobre o futuro. O que será amanhã? O que é que nós vamos usar? Como é que nós vamos nos comportar? E o Essential Looks, com Tag Icon, ele traduz isso na roupa de forma minimalista, os recortes bem marcados, recortes elegantes. Nós vimos aí de uma desconstrução, onde as roupas eram muito grandes, muito longas, muito desproporcionais, e agora nós vamos entrar também naquele momento em que eu quero ser mínimo, mas não pretendo passar despercebido. Eu quero ser minimalista, mas eu tenho algo a dizer. Eu não sou tímido, eu sou minimalista. Então, é muito legal esse comportamento e essa proposta que Tag Icon vem apresentar para nós. Na maquiagem, a tradução em maquiagem, também de uma maquiagem minimalista, mas com destaque brilhantes, essa coisa da força de valorizar o brilho do ser humano vem muito forte. A gente vai começar a ver isso nas passarelas, a gente vai começar a ver isso na televisão, nas novas novelas que vão estrear, nos novos filmes, séries, nos editoriais de moda e, lógico, nas passarelas e nas vitrines. Então, vamos ver esse olho bem marcado, essas cores bem determinadas e pontos de cor. Ou seja, a tendência e ainda o revigoramento do minimalismo com expressão. Estamos falando de um minimalismo com poder, com engajamento, com algo a dizer. A tradução em cabelo pelos nossos ícones, pelos nossos embaixadores globais, apresenta bem esse conjunto, né, de formas minimalistas nos cabelos também. Então, a criação de corte, ela foi absolvida utilizando a profundidade das cores. Essa imagem, ela mostra bem isso. Inclusive, ela é a capa dessa edição de Essential Looks, que vem falando de profundidade e imperfeição. O azul é profundo, a cor profunda, tá? A forma minimalista e imperfeita. Então, eu não preciso ter perfeição, eu preciso ter profundidade. E essa tendência, ela aborda bem isso nos 2 looks que a equipe de embaixadores globais criou. Nós temos aí um loiro que fala com uma cor que tem movimento, que tem expressão, e temos a forma sólida, minimalista e irregular, exatamente para apresentar o ponto forte desse futuro que nos espera, que é imperfeito e profundo. Então, gente, dentro dessa coleção, as cores e as ferramentas de Schwarzkopf que foram utilizadas pelos nossos embaixadores globais
são ferramentas de futuro, são ferramentas que podem e devem ser utilizadas dentro dos nossos projetos de futuro. E para interpretar, eu escolhi misturar essas formas sólidas, minimalistas, com movimento, associadas a os detalhes técnicos que nós vamos ver aí, ó, de forma combinando formas sólidas, que são formas bem básicas, bem minimalistas, com uma leve textura sobreposta. Então, eu cortei esse cabelo uma camada mais sólida, uma camada sólida texturizada. Uma camada sólida, outra sólida texturizada. E essa sobreposição de formas sólidas com textura me gerou um movimento bem minimalista, levemente arredondado, que com o acabamento de cor eu pude ter profundidade, tanto raízes como pontas mais profundas, e eu criei blocos mais escuros e blocos mais claros para representar essa combinação. Na finalização, eu criei uma imagem que para as redes sociais, para os editoriais, ela é mais trend, ela tem um acabamento mais limpo, mais minimalista, e para o dia a dia eu dei movimento para aquela cliente poder passar a mão e ter o seu efeito e a revisitação desse futuro com esse jogo de cores e de técnicas de corte. Essas três tendências, elas são direcionadas, né, cada uma inspiradas no estilo de vida contemporâneo, como nós vamos perceber o nosso momento. Elas têm as suas palavras-chave, que são as palavras que determinam. Vocês vão observar nas minhas redes sociais que cada postagem que eu faço de cada imagem dessa, eu estou colocando essas palavras-chave, que são as palavras que nós vamos usar daqui para frente. Por exemplo, em Wanderlust, eu tenho desejo de estar lá. Desejo de me locomover, sair do lugar. Então, isso é muito legal. Quando eu falo dessa tendência, eu tenho palavras que são representativas dela. Crafted Souls, eu estou falando de artístico, criativo. Então, essas palavras são associadas a esta tendência. Quando eu falo de Thug Icon, eu estou falando de proteção, de projeção, de propriedade, de ideias e de força. Então, essas palavras são palavras que representam bem essa tendência. E, por fim, a tendência, a cartela de cores, que é toda inspirada nas cores da agência WGSN, que tanto virtual quanto presencial, ela apresenta essa cartela de cores, essa gama de cores, como tendência para os próximos 6 meses. As 3 tendências da coleção de Essential Looks estão para nos inspirar, elas servem para que a gente pegue esses elementos e essas informações e atualize o nosso trabalho. Essa é a proposta de Essential Looks. E como estamos falando de atualização, nada melhor do que atualizar também as nossas playlists, porque no salão a gente fica ouvindo as músicas, e que tal se a gente ouvir músicas que têm a ver com esses comportamentos? Então, eu poderia até dizer que é músicas para ouvir de manhã, músicas para ouvir à tarde e músicas para ouvir à noite. No Spotify, nós disponibilizamos 3 playlists criadas por Simon Ellis, onde você vai poder ouvir músicas dentro do estilo Wanderlust, músicas dentro do estilo Thug Icon e músicas dentro do estilo Crafted Souls. Ainda tenho esse site aqui embaixo,
onde você pode entrar, é o schwarzkopf-professional.com, e lá você tem acesso a todas essas informações, além dos vídeos de como foram feitos esses cabelos todos que nós vimos aqui, vídeos passo a passo de corte, de cor e de style, além da referência de todos os nossos criadores. Essa coleção foi criada por nossos embaixadores globais, o Nick Irving, o Tyler Johnson, Leslie Genes e Arjan Bevers. Foram eles que criaram toda esta coleção para que a gente possa se inspirar e trazer e dar a nossa interpretação no dia a dia do nosso salão de beleza. Bem-vindos à edição 1 de 2022 de Essential Looks. E se você quiser saber um pouco mais de estilo, eu posso sugerir o podcast com estilo comigo, onde eu falo um pouco sobre cada estilo pessoal e que daqui para frente vocês vão ver também sobre cada estilo de vida. Obrigado e até o nosso próximo encontro.